Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicas no Flow, a atividade Day no Tricolor. Eu vou falar sobre o que significa Day, né? Na verdade, eu vou colocar Day Tricolor, tá? Só colocar Day Tricolor. Mas antes disso, entenda uma coisa aqui: YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 7 horas da noite. E também aqui na descrição você tem meus dois abastinados falando sobre a SAF e falando sobre o voto online. Ok? Vamos nessa. Bom, Pink Money, deixa eu ver aqui, do Paulo, né? Do Paulo Preto, jornalista, né? Pink Money, LGBT, representatividade, ignorância ou falta de sensibilidade? Não é nenhuma novidade que o Fluminense fechou com a cantora Luísa Sonza, que foi processada por e admitiu ato, não posso falar essas duas palavras, tá? Sem possuir nenhuma ligação com o Tricolor, ela foi anunciada como uma das atrações da FluFest Verão. As discussões, no entanto, extrapolaram as redes sociais e abriram brecha para novos temas. Não tinham negros no processo de avaliação de escolha dos artistas da FluFest? Como ninguém no clube ou a própria comunicação não fez a leitura prévia de que a cantora reforçaria um estereótipo equivocado que tem a instituição. Não sei se ele vai falar um pouquinho mais sobre a Luísa Sonza, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que a FluFest está cada vez mais sendo esvaziada por conta de ser sempre as mesmas pessoas. Quando você tem essa ideia, isso é importante falar, quando você tem essa ideia de escassez, as pessoas vão. Quando você não tem essa ideia de escassez, as pessoas deixam de ir. É chato da hora, é Ferrugem, é Xamã, é Marvela, é DJ Night, e é sempre a mesma pessoa. Então pra que eu vou? Se são sempre as mesmas pessoas. Eu quero ver pessoas diferentes. Será que eu posso? Seria interessante. Nos últimos anos, dirigentes do Fluminense têm reforçado a importância de desconstruir linhas de pensamento que associam o clube de modo a reorientar seus valores e tradições. Foi assim, por exemplo, na série Herdeiro de Guanabara, um negro e um capoeirista citado como o primeiro torcedor do Brasil. Além disso, o Fluminense passou a vender a pauta #time de todos, fazendo inclusão não só de negros, como também todo o universo colorido. Muitas ações largamente elogiadas pela forma como foram celebradas acabaram perdendo força com o tempo. Outras pioraram o cenário, como a confirmação da Luísa Sonza para o FluFest. A ideia foi considerada tão surreal que rivais e tricolores criticaram e debocharam da escolha. Veio comentários anexos. Esse tem que alguns que ele pincelou, tá? O clube também fez post explicando a história do apelido Pó de Arroz, que também foi explicado também no Herdeiro de Guanabara, então tem sido discutido ao longo dos anos. Gera uma narrativa equivocada que associa o episódio a um suposto racismo institucional praticado pelo Fluminense no século pelo tal institucional praticado pelo Fluminense no início do século XX. Essa interpretação ganhou força, mas não reflete a realidade dos fatos. A origem remonta à provocação da torcida do América, que, ressentida com a transferência da Carlos Alberto para o Tricolor em 1914, gritou pó de arroz em tom pejorativo, referindo-se ao hábito de o jogador aplicar talco no rosto após babear-se. Ao longe de ser um ato institucional, foi apenas um episódio de carne promovido pelos torcedores adversários. O Fluminense e sua torcida ressignificaram a provocação, transformando o pó de arroz em uma bandeira de orgulho e identidade nas arquibancadas. Esse movimento evidencia como um ataque pode ser subvertido e incorporado como símbolo de força em uma época que a fake news tende a massacrar verdades históricas. Ele não falou, eu não sei porque ele não falou aqui, deveria ter falado assim, e promovido pelo então flamenguista e marcado somente pelo nome do estádio Maracanã, jornalista Mário Filho.
Ele não fala sobre isso. Como é que você fala sobre isso não explicando que quem fez isso tudo foi o jornalista Mário Filho? Não foi a torcida de agora, foi o jornalista Mário Filho. É por isso que eu não chamo, é por isso que em todos os meus pré-jogos eu não chamo de Maracanã e também não chamo de jornalista Mário Filho. Eu chamo ele de Chico Guanabara. Porque eu penso primeiro no Fluminense. Faltou essa informação, não sei se ele vai colocar. A escolha de uma artista recentemente acusada e processada para a maior festa do Fluminense levanta as questões importantes sobre a sensibilização da instituição a tratar temas sociais. Reiterando, a própria Luísa Sonza admitiu o erro e reconheceu a necessidade de aprendizado, mas a decisão de contratá-la, especialmente para um clube historicamente marcado pelo estigma de é no mínimo controverso. Como essa escolha passou por diversas etapas sem que ninguém levantasse a questão, isso expõe uma ausência de profissionais que entendam a complexidade dessas pautas dentro do clube. É um sinal claro que ainda falta representatividade nos processos decisórios do Fluminense. E, infelizmente, não é exclusivo dos laranjeiros. Essa lacuna demonstra como a presença de pessoas negras e de outras minorias extrapola o simbolismo. É uma necessidade estratégica para evitar decisões desastrosas e desconexas com o contexto social. Em contrapartida, tendo sofá de maneira hipócrita no universo colorido, não ajuda a fomentar ou consolidar uma pauta plural de fato. Pelo contrário, reforça estigmas negativos. No momento em que clubes de futebol são cobrados por engajamento social, a decisão de não priorizar critérios éticos e simbólicos para a escolha de artistas e eventos é um retrocesso. Para você. Para mim, não. O Fluminense, que devia estar buscando reverter sua imagem historicamente associada ao elitismo, ao IT e à exclusão, perdeu uma oportunidade de reforçar seu compromisso com a diversidade e inclusão. E, antes de falar mais sobre isso, né, se inscreva no canal, faça o tiro para você que é curte, comente, compartilhe, redes sociais, criação de vídeo, Vitor Dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela, esse mesmo e-mail você pode mandar patrocínio, tá bom? Vamos lá. Trocando em miúdos, para a gente finalizar aqui e eu falar um pouquinho mais sobre isso, aprende pessoas negras no processo de instituição é fundamental para garantir a diversidade, perspectivas de representatividade e uma abordagem mais sensível e inclusiva de decisões estratégicas. A ausência dessa pluralidade perpetua equívocos a reforçar estruturas racistas que estão enraizadas em esferas da sociedade. Talvez para minimizar as críticas, o Fluminense anunciou nessa noite o pagodeiro Péricles Negro como sua segunda atração para a FluFest, verão. O evento adiado no ano passado por conta de uma fase do clube para evitar protesto e baixo público acontecerá no dia 22 e por aí vai. Bom, eu sempre sou favorável ao Paulo Brito, mas nessa daí não. A Prática Day destruiu empregos. A Prática Day está destruindo o Fluminense. A Prática Day, ela destrói tudo que passa. O que é Day? É Diversity, Equity e Integrity. Diversidade, igualdade e integridade. Essa prática, ela destruiu empresas como a Ubisoft, como a Blizzard, como a PlayStation, como a Xbox e por aí vai. E você acha que eu vou querer que o Fluminense seja destruído por uma Prática Day? E outra, ali a gente tem uma diversidade. A Luísa Sonza é extremamente comunista, de esquerda. O Péricles é um cara preto, que sempre, quando esteve com a voz, sempre falou em prol da comunidade do Black Lives Matter, que é uma comunidade extremamente racista. E você está reclamando? Eu que tenho que reclamar, porque aquilo ali não me representa em nada. Não representa a pluralidade do clube. Porque também, em vez de também chamar... tá bom, você quer chamar a Luísa Sonza, beleza. Chama uma cantora conservadora. Sei lá, uma Aline Barros, não sei. A Aline Barros nem tanto conservadora assim. Chama, sei lá, uma Cláudia Leite, que agora é conservadora. Quer uma mulher preta? Chama a Jojo Todinho, que também é uma cantora conservadora. Ué, o grande problema para mim de qualquer clube é o problema da diversidade de ideias e também diversidade de aspectos políticos. Péricles e Luísa Sonza são apenas de um universo político, a de esquerda, que destrói e desmonta times.
Desculpe, ô Paulo Brito, mas essa daí eu vou discordar, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo. Vídeo dias 10, 12, 20 horas. Pix a tela. E eu tive que andar correndo um pouquinho mais porque olha o tamanho do vídeo. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor!